Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E já tem Vasco e CSA, um jogo importantíssimo para que continue vivo o sonho do acesso à primeira divisão. E é claro, você, torcedor vascaíno, vai entrar completamente no clima dessa partida aqui no nosso pré-jogo. Vamos trazer todos os detalhes desse jogo importantíssimo para o futuro do Vasco da Gama na competição. E é claro, o torcedor quer e espera a vitória hoje. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre o lançamento de nova camisa de aquecimento, essa inclusive que eu já estou usando. O Vasco lançou duas versões espetaculares, homenageando aí um personagem histórico e famoso no Vasco da Gama. Mas antes de começar, eu quero aqui perguntar o seu placar para essa partida de hoje. Deixa aqui nos comentários quanto você acha que vai ser o jogo de Vasco e CSA. E se você acertar, pode aparecer no nosso próximo vídeo. Então já corre aqui embaixo, deixa aqui o placar para o jogo de hoje. E além disso, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito no canal, não perca tempo, já se inscreva no canal do Gigante e também deixe o seu like para fazer com que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e começar falando sobre o lançamento da nova camisa. Essa que eu estou usando agora, não aguentei e já gastei uma nota aí para comprar, né? Realmente essa nova camisa que ficou linda demais, na minha opinião. O Vasco lançou duas versões dela, né? No caso, na versão branca e na versão preta, como tá aparecendo aí na imagem para vocês. Uma camisa homenageando o Santana. O Santana, aliás, um personagem histórico, né? Do Vasco da Gama. Ele que era massagista, mas também ajudava muito, né? O Vasco na religião que ele tinha. Então o Vasco fez essa singela homenagem a ele depois de 10 anos em que ele acabou partindo. Inclusive o Vasco aí, né, nos dizeres, colocou o seguinte, abre aspas, o DNA do Vasco da Gama é inclusivo. Essa camisa é também uma celebração de todas as crenças, superstições e religiões que envolvem o nosso clube. Eu comprei porque eu achei realmente ela muito linda, os detalhes ficaram muito bonitos, então eu gostei demais e fiz questão de comprar ela na versão branca. Já está disponível em todas as lojas Gigante da Colina, então se você também gostou, vai lá, corre e garanta a sua. Agora sim, falar sobre Vasco da Gama, né? Porque hoje temos aí o jogo 9h30, ontem já tivemos aí outras 3 partidas dessa 32ª rodada. O Cruzeiro perdeu para a equipe do Remo por 3-1 lá em Minas Gerais. O Sampaio Corrêa também perdeu para a equipe do Guarani por 1-0 e o Brasil de Pelotas venceu o Náutico por 3-2. O lanterna, né, da competição venceu o Náutico, que empatou com o Vasco no domingo. É realmente inacreditável o que acontece com o nosso clube. Hoje temos outra partida, 7 horas da noite, já Avaí contra o Operário lá no Paraná, um jogo que em caso de vitória vai ser importantíssimo para o Vasco da Gama, né? Claro, vitória do Operário, já que o Avaí briga diretamente com o Vasco por essa luta à primeira divisão. E é claro, o Vasco também precisa vencer a sua partida. Uma vitória hoje do Vasco, uma derrota do Avaí, faz com que o Vasco termine essa rodada a 1 ponto do 5º colocado, que é a equipe do CRB, e a 3 pontos do 4º, que é o Goiás, e também a 3 pontos do 3º colocado, que é a equipe do Avaí, recolocando o Vasco completamente na luta pelo acesso à primeira divisão. Ontem tivemos treinamento em São Januário, eu já falei sobre isso no vídeo da manhã, já coloquei imagens, então não vou repetir essas imagens, só explicando mesmo que o Vasco treinou ontem no estádio, que vai ser, é claro, o jogo de hoje, já com também, inclusive, o novo uniforme de treino, que ficou um espetáculo, uma maravilha, realmente a capa ao lado do Vasco da Gama, que faz aí, né, o produto, tirando muita onda aqui no vocabulário, realmente ficaram lindas demais as camisas, tanto de jogo, as duas, né, o primeiro e o segundo uniforme, o uniforme de aquecimento, que é esse que eu estou, o uniforme de treino, é maluquice o que a capa fez realmente nessa temporada de 2021, 2022 com os uniformes. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava todos, porque ficou lindo demais. Um treino aí com muita triangulação, é claro, visando essa partida de hoje contra o CSA em São Januário. Com relação à torcida, última atualização de ingressos já haviam sido vendidos 10 mil. Lembrando que a prefeitura aí liberou 100% da carga e o Vasco liberou não São Januário lotado, mas 15 mil ingressos estão à venda. Até o momento 10 mil foram vendidos, segundo a última atualização que eu tive, por volta das 4 horas da tarde. Nós poderemos ter ainda mais torcedores. A venda se encerra agora, já às 5h30. Mas a expectativa é sim de casa cheia, São Januário lotado, empurrando o Gigante da Colina. Restam aí, segundo a última atualização, algo em torno de 1.500 ingressos para a arquibancada. O JEP, inclusive, que é a polícia, né,
aqui do estado do Rio de Janeiro, liberou aí o retorno da bateria da GDA, ou seja, hoje teremos bateria, teremos ali instrumentos dentro do estádio, algo que o torcedor vascaíno ainda não havia tido, né, nesse retorno aí após esse período longe dos estádios. Inclusive o próprio Guerreiros da Almirante, a GDA, a torcida organizada do Vasco da Gama, planeja fazer uma rua de fogo. A concentração está marcada para as 5 horas lá em frente, né, na esquina sagrada, em frente ao muro da GDA, em frente ao muro aí dos Guerreiros da Almirante, como é conhecida essa torcida organizada, e de lá eles irão caminhar até o Portão 9, onde receberão o ônibus dos jogadores apoiando e empurrando o Vasco em busca de mais essa vitória. Há uma preocupação para essa partida relacionada à arbitragem. Teremos hoje aí uma equipe formada pelo Marielson Alves da Bahia, seus auxiliares são Alessandro Álvaro Rocha de Matos da Bahia e ele Carlos Franco de Oliveira também da Bahia, e o VAR Wagner Helway, ou seja, uma arbitragem formada totalmente por nordestinos. Porém, infelizmente, o Marielson da Bahia é um árbitro aí que acaba causando certo sentimento negativo para o torcedor vascaíno, pois o mesmo estava presente na partida de 2019 entre Vasco e CSA, lá em Cariacica, no Espírito Santo, onde houve um pênalti claro em que havia VAR, inclusive já naquele Campeonato Brasileiro, né, na Série A, e não foi marcado, e nem sequer o árbitro quis ir ao VAR checar a penalidade. O Vasco muito prejudicado naquela oportunidade e acabou empatando a partida. O mesmo estará novamente apitando, como aconteceu em 2019, um Vasco e CSA. Um jogo importante que vale vida, vale aí realmente o acesso para o Vasco à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então esperar que Marielson não faça o que ele fez contra o mesmo CSA lá no ano de 2019. Com relação à equipe do CSA, trazer alguns detalhes porque é importante, é o adversário do Vasco, então nós temos que saber também o que está acontecendo no lado de lá. O CSA, que vem de 2 derrotas, acabou perdendo as 2 últimas partidas e tem alguns desfalques para esse jogo. O Didira, titular absoluto da equipe, está com dores no joelho, ou seja, não vai poder participar. Bruno Mota, outro jogador importante também para a equipe de Alagoas, fará um tratamento dentário. E o Cristóvão sofreu aí o 3º cartão amarelo nessa última partida, então é desfalque, está suspenso. Tem também o retorno. Thiago Rodrigues, o goleiro titular da equipe do CSA, que ficou de fora dessas 2 últimas derrotas, voltará nessa partida. Ele que estava com dor no ombro, era dúvida, mas foi confirmado na noite de ontem que estará presente e voltará ao gol da equipe de Alagoas. Um dos principais aí jogadores, no caso, é o goleiro da equipe do CSA. Para vocês terem noção, nas últimas 2 partidas contra o Operário e contra o Goiás, em que ele ficou de fora, o CSA levou 7 gols, ou seja, 7 gols em 2 jogos sem o goleiro. Ele retornará hoje e é realmente uma peça importante para a equipe do adversário. Esperar que ele não venha fazer a diferença, né? Porque também é impressionante, os goleiros quando vêm agarrar contra o Vasco, eles se destacam demais. Esperar que hoje ele venha realmente dar as falhas e venha fazer com que o Vasco consiga essa vitória importante. Com relação ao nosso time, ao Gigante da Colina, poderemos ter novidades aí na equipe titular que a gente vai falar já já. Mas além da equipe titular, novidade no banco de reservas. John Sanches foi relacionado para o jogo e estará à disposição do Fernando Diniz e muito provavelmente terá sua oportunidade hoje. Segundo notícia aí do site Jogada 10, o John Sanches se destacou muito nesses últimos treinamentos, se adequou depois de muito tempo ao estilo de jogo do Fernando Diniz e poderá ter hoje pela primeira vez uma oportunidade. A ideia é que ele entre ali no segundo tempo, dar uma maior dinâmica e, segundo notícia, está inclusive à frente do Léo Jabá com quesito a substituição. O Léo Jabá que seria o reserva imediato e agora essa vaga é do John Sanches e poderemos ver pela primeira vez o equatoriano vestindo a camisa do Gigante da Colina. Com relação também a outro reforço, Leonardo Matos, o atleta que estava na Ucrânia, foi desfalque para o Vasco nessa última partida contra o Náutico, retornou hoje, chegou ao Rio de Janeiro às 7 horas da manhã, será relacionado para a partida e está à disposição do técnico Fernando Diniz. Porém, apesar de tudo, há uma preocupação. Nenê levou o seu 3º cartão amarelo, é um jogador importantíssimo para o Vasco, é nítido para todo torcedor. Ele que esteve presente nas últimas 8 partidas e o Vasco jogou de uma maneira diferente, se comportou de uma maneira diferente e ele inclusive teve participação direta. Dos últimos 11 gols do Vasco, ele teve participação em 10. Então uma peça ali que é insubstituível nesse elenco do Vasco da Gama e acredito que hoje é a grande preocupação do torcedor. Como será o Vasco sem a presença do Nenê? Há grande possibilidade, realmente, pelo que o torcedor imagina, que o Andrei entre no lugar do atleta, formando aí a dupla de volante ao lado do Bruno Gomes. No caso, o Andrei e o Bruno Gomes formem a dupla de titular
E à frente deles, o Marquinhos Gabriel faça a função do Nenê, no caso, né, sendo meia armadura, mente pensante do elenco cruz-maltino. Além dessas mudanças no meio de campo, também teremos mudanças no sistema defensivo, pois o Ricardo Graça deve entrar e o Valber, que foi titular nessa última partida devido também à suspensão do Ricardo Graça, deve retornar ao banco de reservas. O Vasco dessa maneira, então, tem de desfalque Nenê, o Michel e Sarrafiori, que ainda seguem lesionados, o Miranda, que foi suspenso por doping. Pendurado, o Vasco tem o Germancano, Leandro Castan, Gabriel Peck, Bruno Gomes, Vanderlei, Juninho e Fernando Diniz. Em caso de terceiro amarelo, ficarão de fora aí da próxima partida. Então, dessa maneira, o Vasco deve ir a campo com o Lucão no gol, Zeca na lateral direita, Ricardo Graça e Leandro Castan formando a dupla de zaga, Riquelme na esquerda, Bruno Gomes, Andrei e Marquinhos Gabriel, e na frente a trinca de ataque, Morato, Gabriel Peck e Germancano. A gente espera, claro, que o Vasco possa vencer. Eu tô animado para a partida, e uma vitória bagunça tudo e recoloca o Vasco aí na luta por esse acesso. Então vamos torcer, vamos empurrar, né? E esperar que o Vasco possa conseguir aí esses 3 pontos. Você teve todas as notícias do jogo, então se você curtiu o nosso conteúdo, não perca. Já se inscreva no canal, deixe também o seu like, pois é importantíssimo para o nosso crescimento. E volte no nosso pós-jogo aqui. Iremos abrir uma live cobrindo a entrevista coletiva do Fernando Diniz e falando, é claro, sobre essa partida. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas. Hoje é 3-0 Vascão. Deixa aqui embaixo seu placar e um grande abraço. Vamos que vamos, aqui é Vasco!